Traga seu filho à moda infantil Pimpolho, o mundo encantado da criança. Pimpolho fica na Rua Goiás 843. Razões fortes como aço, para a certeza de um bom negócio. Aço Oeste, seu shopping do ferro e do aço. Nós temos a solução para a sua construção, indústria ou serralheria. Consulte-nos. Aço Oeste, Avenida Getúlio Vargas, 76, 221-3380. A Relojoaria Omega está te esperando com um presente super especial. Joias, relógios e uma variedade imensa de artigos para você presentear bem. Relojoaria Omega, 1º de junho, 587-221-6910. Bazar Pernambuco é onde você encontra aviamentos, presentes, brinquedos, bate-se pressão, ilhoses e rebites. O melhor preço da praça. Pela Rádio Divinópolis AM, estamos apresentando mais uma audição do programa Projeto Futuro. O tema de hoje que estamos tratando é Espiritismo e Africanismo. Nós falamos aqui com o Paulo, com o José Amaral, e eles disseram aí a respeito dos tipos de mediunidade que são praticados aí no Espiritismo e nos cultos afro-brasileiros, podemos assim dizer. E eu vou agora perguntar ao Vicente. Vicente, existe alguma diferença entre mediunidade e mediunismo? A diferença que se estabelece entre mediunidade e mediunismo está que a mediunidade é a prática raciocinada desse mediunismo. Isto é, os antigos, nos primórdios, praticavam o mediunismo de forma irracional, sem conhecimento da causa. Já a mediunidade é a prática do mediunismo iluminada segundo a doutrina espírita, isto é a prática do mediunismo raciocinado, onde temos o conhecimento da causa, das manifestações e do próprio objetivo, que é a mediunidade. Vou voltar agora para o Zé Amaral. A sua pergunta está guardadinha para daqui a instantes, viu, Arne? Pode ir preparando aí que sei que você entende bem deste assunto também. É um grande estudioso do assunto. E daqui a instantes nós vamos falar com você. Mas agora eu vou perguntar para o Zé Amaral. De onde surgiu a aparente ligação entre o Espiritismo e os cultos afro-brasileiros? Bom, tem se procurado, aliás, sem razão plausível, confundir o espiritismo com as velhas práticas afrocatólicas, afro-islâmicas, enraizadas no Brasil desde o período colonial, como disse o Paulo aí. Argumenta-se que, em defesa dessa tal suposição, que as práticas africanas se verificam manifestações de espíritos, como nós já dissemos, o que, no entender de muitas pessoas, é suficiente para dar cunho espírita a essas práticas. O raciocínio seria mais ou menos assim: onde há manifestações de espírito, há espiritismo. Logo, as práticas fetichistas são também práticas espíritas, porque nelas se faz a evocação dos espíritos. Essa seria uma preliminar discutível, que, em primeiro lugar, o que caracteriza o ato espírita não é exclusivamente o fenômeno. E, em segundo lugar, o espiritismo, como nós já vimos aqui, o Paulo já explicou, corpo de doutrina, que é um corpo de doutrina organizado por Allan Kardec, surgiu em 1857 e, quando suas obras chegaram ao Brasil, já existia o africanismo generalizado, principalmente na Bahia. Historicamente, então, nós podemos notar que não é possível, de forma nenhuma, estabelecer qualquer termo de comparação
porque o africanismo data de época muito mais recuada, ao passo que o espiritismo é datado do século passado. Bom, agora chegou a vez do Arlen e para ele nós vamos perguntar o seguinte: Arlen, o que significa Umbanda? Primeiramente, antes da gente responder o que significa Umbanda, nós vamos ver sobre a questão, uma revista chamada Seleções de Umbanda, editada em 1975, no qual esse artigo era uma comemoração dos 70 anos da fundação da Umbanda. E a pesquisadora Teresa Seidenberg expõe a versão que os umbandistas mais aceitam sobre o surgimento da Umbanda. Zélio Fernandino de Moraes, aos 17 anos, foi convidado para uma reunião de culto africano em Niterói. Acontece que, pela primeira vez ele participando desse culto, ele entrou em transe. E seu guia, Caboclo das Sete Encruzilhadas, assim deu o nome, pede para que Zélio inicie a nova forma de culto que seria dirigido espiritualmente por espíritos de antigos negros, escravos e índios que tinham missão para melhorar o culto que se praticava. Diz o guia que essa nova religião seria chamada de Aumbanda, significando, duas palavras aí. Aum vem do sânscrito, significa, é um mantra, E banda, expressão mística iniciática, significa movimento incessante e força centrípeta emanada do Criador. Arlen, eu desejaria que você nos explicasse mais claramente a respeito desse mantra que você citou aí. Nós nos referimos sobre Aum, Nós falamos que significava um mantra. Mas para explicar melhor, mantras são palavras que têm um certo tom vibratório que faz com que a pessoa entre no estado vibratório ou emocional mais elevado. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa oração, o Pai Nosso, que todo mundo conhece, Isso é uma forma de mantra. Todas as criaturas que aqui, de uma certa forma, recitando ou sentindo aquela oração, ele eleva seu estado vibratório. A mesma coisa, esse Aum significa esse tipo de oração. Deixa eu aproveitar essa pausazinha para dar um recado aqui, do grupo da Fraternidade Irmão Camilo, que nos convida a todos, aos ouvintes, e a nós aqui, do programa Projeto Futuro, para participar do 2º Concerto Espírita de Natal, sábado, dia 17 de dezembro de 88, às 20 horas, e o local vai ser lá no Fórum. A apresentação de gala do coral Irmã Sheila. É um coral que é da organização OSCAL, a Organização Social Espírita Cristã André Luiz, de Belo Horizonte. A promoção é do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita. E lembrar também que pede para nos convida também para o ciclo de estudos com Enilda Duarte, uma oradora de Belo Horizonte, que vai se iniciar a partir das 9 horas da manhã, dia 18/12 de 88. O tema é Trabalhadores da Vinha e o local será também no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo, situado à Avenida Amazonas, 801. E já que nós estamos nos recados, vamos lembrar novamente a todo aquele
público espírita e não espírita que dia 18 de dezembro, às 18 horas, nós estaremos lá no Centro Espírita Estudantes do Evangelho para a reunião que se chama REAT, Reunião de Avaliação dos Trabalhos Espíritas, onde nessa oportunidade nós estaremos elegendo a nova diretoria do Centro Espírita Estudantes do Evangelho e também a nova diretoria da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Contamos com a presença de todos, né, para estarmos lá no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, Avenida Rio Grande do Sul, 270. Rádio Divinópolis AM e mais uma audição do programa Projeto Futuro. Hoje nós estamos falando de Espiritismo e Africanismo. Você guardou bem a pergunta, Paulo? Bom, então eu vou repetir para ficar bem claro. De onde vem a perseguição estabelecida contra o Espiritismo desde o seu surgimento? É um fato que todo mundo conhece que o Espiritismo foi contestado, foi combatido por gente de todo tipo, intelectuais, pessoas do povo, mas de um modo geral nenhum deles conhecia de fato o Espiritismo. É aquilo que é muito natural das pessoas. Qualquer ideia nova, ela é em princípio nociva, porque é difícil às vezes uma pessoa querer romper com seu mundo já bem acabado, montado pela tradição, para ter que estudar uma nova doutrina, para ter que refletir sobre a sua própria existência e muitas vezes assumir a responsabilidade de seus atos e tomar um novo comportamento. Então a doutrina espírita nesse caso veio trazer justamente isso, ares novos no meio religioso, uma concepção, uma cosmovisão muito mais completa do que até então existente, e por isso mesmo atraiu sobre si a ostensiva, né, os ataques de várias pessoas, vários segmentos da sociedade que tinham interesse, inclusive, na manutenção das coisas como estavam. Já dissemos anteriormente, em outro programa, que a religião tem sido, de fato, um instrumento de controle do povo. E o Espiritismo é, antes de tudo, uma doutrina libertadora. Ela dá a cada pessoa, a cada indivíduo, meios pessoais de confirmação sobre a existência do mundo espiritual, sobre a certeza de que se é um ser eterno, e independe de intermediários. Cada pessoa, por si mesmo, por si só, se liberta de tudo aquilo que a magoa, que lhe traz sofrimento. Então, até hoje, a gente nota ainda uma certa perseguição contra a doutrina, embora já num nível bem menor, quase já não existindo. E isso ainda é reflexo da perseguição que existia ostensivamente até uns 30, 40 anos atrás e que agora vai acabando. O que se vê é o seguinte: as pessoas passaram a se interessar mais pelo Espiritismo, passaram a ler as obras espíritas. Chico Xavier, no Brasil, colocou a doutrina espírita num conceito que antes não existia, um prestígio internacional até. As obras são todas coerentes, possuem uma visão do mundo muito bem acabada. Daí que a pessoa que tem realmente interesse, que não tem preconceitos, que quer realmente ver o mundo como ele é, não quer fugir de si mesmo, se escondendo em concepções antiquadas, procura a doutrina espírita, procura suas respostas e, sem dúvida, encontra as respostas que quer. Agora é a vez do José Amaral responder para a gente o seguinte. José Amaral, no Espiritismo possui algum tipo de ritual ou algum tipo de sacerdote? Não, de maneira nenhuma, que no Espiritismo nós não podemos classificar alguma coisa que existe lá dentro como sacerdócio, como ritual, como cantigas de ladainhas e assim por diante, porque não existe. Absolutamente o Espiritismo segue apenas como ciência. Ciência cujo objeto principal de estudo é o espírito e as manifestações do espírito e, consequentemente, a vida desse espírito num processo de evolução e as relações desse espírito com o próprio universo. Qualquer tipo de ritual que se é observado em algum local que leve a denominação de centro espírita
consequentemente, a gente pode, sem nenhum medo de errar, tirar uma dedução. Não se trata de um conhecimento profundo a respeito da doutrina espírita. Pela Rádio Divinópolis AM, estamos apresentando o Projeto Futuro, um programa ecumênico onde ciência, filosofia e religião se unem para responder questões ainda não devidamente explicadas pela ciência acadêmica. Espiritismo e africanismo, o tema que nós estamos tratando hoje. Mas nós já estamos recebendo perguntas aqui para o nosso programa e vamos aqui abrir um parêntese para responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. E temos também perguntas referentes ao assunto que nós estamos tratando de hoje. E a primeira pergunta, quem nos faz é o Júlio César, da Rua Olinda 460, no bairro Bom Pastor. Ele pergunta para a gente o seguinte: até que ponto o Espiritismo se situa na política? A doutrina espírita tem uma ligação indireta com a política, pelo seguinte: na medida em que ela modifica o comportamento individual, tirando o indivíduo das faixas do egoísmo para a solidariedade, vai também com o tempo provocar uma modificação social. A modificação social vai implicar num certo comportamento político. Quer dizer, aí a questão está ligada a nível de comportamento humano, do individual para o coletivo. E essa convivência humana é política. Ela vai se tornar, talvez mais na frente, em forma de partido, mas não partido espírita, uma coisa assim. Mas é a nível realmente de como que o cidadão espírita se comporta enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto uma pessoa que tem também uma visão de mundo partindo da doutrina espírita, ou seja, situando todos os seres na condição de seres eternos, espíritos eternos, e daí a sua atitude ser diferente da convencional. Bom, eu vou inverter a pergunta e fazê-la agora para o Zé Amaral, para ficar o assunto bem esclarecido. Zé Amaral, até que ponto a política se situa no Espiritismo? Bom, o Espiritismo, como disse o Paulo aí, ele é altamente político, porque ele promove a modificação no comportamento íntimo do indivíduo. E como ele promove essa modificação no comportamento íntimo, consequentemente, a partir do momento em que as pessoas vão se modificando, a própria história se modifica em torno deles. Então, nós somos agentes da história. Consequentemente, se nós nos mudarmos o nosso comportamento diante da vida, nós estaremos mudando a própria sociedade. Agora, o Espiritismo, ele não admite esse tipo de política que nós estamos acostumados a ter dentro das nossas concepções, porque seria exatamente utilizar a política partidária, porque a política partidária ela restringe a área de atuação do Espiritismo, e como o Espiritismo ele se situa em cima de um alicerce universal, tem a característica universalista de tudo aquilo que é tratado dentro do Espiritismo, tem que ter a caracterização universal. Logicamente, a política partidária ela não encontra local, não encontra acesso dentro do Espiritismo. As outras perguntas que temos agora, eu vou fazê-las para o Vicente. Ele, bem entendedor do assunto, vai esclarecer a todas. Vicente, há semelhança entre terreiro e centro espírita? Importante salientar o seguinte, de que o terreiro é o local onde os umbandistas fazem a sua prática, o seu ritual, o seu culto. Agora, o centro espírita, ele é o local onde os espíritas se reúnem para o estudo e para a prática da doutrina espírita. Então não há semelhança entre terreiro e centro espírita, porque só há um centro espírita. Quando se vê por aí
centro espírita de Umbanda, é incorreto dizer assim, porque a Umbanda ela não tem a ver com a doutrina. E ela não pode tomar essa conotação de centro espírita de Umbanda pelo fato de que a Umbanda não é um movimento que provém da doutrina espírita, e sim um movimento que, como se diz já no início do programa, que provém da África, onde o terreiro é realmente o local, é aquele centro onde as pessoas se reúnem para praticar, né, o seu ritual e toda aquela cerimônia que estão habituados. Já no centro espírita, se difere porque é o local onde as pessoas se reúnem para um estudo acurado da doutrina. Então, há diferenças muito grandes entre centro espírita e terreiro de Umbanda. José Amaral, além dos terreiros de Umbanda, existem outros? Sem dúvida. A gente está no programa de hoje, o Paulo inclusive até colocou os limites da nossa discussão aqui, utilizando a Umbanda, porque ele é uma prática, a Umbanda é uma prática muito difundida aqui na nossa região. Então, por nós conhecermos mais a Umbanda, nós estamos nos restringindo, como exemplo, apenas a Umbanda. Mas existem outros tipos de terreiros, por exemplo, a Quimbanda, os Safoxés, os Candomblés, uma infinidade. Na Bahia, quem visita a Bahia, por exemplo, tem uma gama, né, muito grande para conhecer em termos de cultos afrocatólicos, afro-islâmicos. Esses cultos afrocatólicos, eles poderiam... Vou te fazer uma pergunta, vamos ver se fica bem claro a visão que eu vou tentar passar aqui. Nesses cultos afros brasileiros, Umbanda, Quimbanda, dentre eles aí, existe também a conotação de folclore? Tranquilo. Todos eles trazem em si um contexto cultural muito grande. Porque a partir do momento em que você analisa o fato em si, você observa que o fato está impregnado de toda uma cultura. E uma cultura que houve, inclusive, um processo de mistura, de sincretismo. O africano, quando chegou no Brasil, encontrou-se com o português, encontrou-se com o espanhol, encontrou-se com o indivíduo que morava no Uruguai, no Paraguai, nessas regiões todas, e ali se criou um contexto. Então, quando a gente observa desse ponto de vista, há uma enorme gama de compreensão do que seja o nosso folclore brasileiro. Depende demais da conta de um estudo mais acurado acerca do umbandismo, acerca de todos esses cultos dos quais você falou anteriormente. Eu já vi você dizer muitas vezes nas suas palestras que a doutrina espírita é a doutrina dos porquês, certo? Então, eu vou te perguntar e quero saber por quê. Zé Amaral, no centro espírita se queima defumadores e velas? Não. Não se queima defumadores nem velas. E eu estou percebendo aqui a questão que você quer dizer, que é exatamente me perguntar o porquê. Como a doutrina espírita é a doutrina dos porquês, a gente, quando realiza alguma coisa dentro do espiritismo, a gente precisa saber exatamente o porquê faz, como faz e para que faz. Olha bem, se você queima uma vela, tá lógico que você faz esse ato com uma determinada intenção. Agora, por que faz e para que faz? Qual o objetivo? Então, dentro do espiritismo, nós estudamos que queimar uma vela é simplesmente queimar uma vela. Nada mais que isso. Iluminar o ambiente onde se encontram as pessoas. Isso não vai fazer com que, dentro de outras crenças, as pessoas analisam como iluminar o espírito, iluminar a alma que está penando, que precisa de luz. Então, essa luz que nós entendemos dentro do espiritismo é uma luz interior, que não é uma vela no exterior que vai acender essa luz no interior do indivíduo. Então, dentro do espiritismo, dentro dos centros espíritas, não se queima velas, não se queima defumadores,
por simplesmente conhecermos a ação dos defumadores, a ação das velas. E o despacho? O que você me diz do despacho? Como funciona um despacho? É o Vicente ou você que vai responder? O despacho é exatamente pela mesma forma que a gente analisou a queima de velas e a queima de defumadores, a gente analisa também os despachos. A partir do momento em que você impregna de energias um determinado objeto, isso hoje, inclusive a ciência procura pesquisar esses fatos através da psicometria, através da sua energia que fica impregnada em determinado objeto, esse objeto, ele é alvo, onde você mentaliza um tipo de energia para que possa atingir alguém que esteja ou encarnado ou desencarnado. Então, isso aí não é exatamente o material em si que produz o fenômeno, e sim você, mentalmente, quando mentaliza e direciona e impulsiona essa energia, é quem está operando, é quem está obrando no próprio fluido cósmico universal, no próprio plasma universal que está aí. Então, não existe despachos de espécie alguma dentro de espiritismo, porque a gente conhece o fenômeno em si e, consequentemente, não há essa necessidade de se promover despachos. Eu vou aproveitar, deixa aqui, vou despachar uns comerciais e depois a gente volta falando do tema espiritismo e africanismo. Etapa 2, a segunda geração do jeans. Fábrica e pronta entrega direto ao consumidor pelo preço de fábrica. São calças, blusas, jaquetas, camisas em malha e popeline. Entre você também na segunda geração do jeans com Etapa 2. Rua Maranhão 990, Cidio. Chaveiro ABC, chaves na hora, abertura de portas, conserto de tacógrafos, relógios de ponto e velocímetros. Chaveiro ABC, 1º de junho 698, fone 2219288. Amigo é aquele que nos indica um bom caminho. O verdadeiro caminho da saúde é a Drogaria Divinópolis, que havia a receita do seu médico com muito zelo e segurança. Drogaria Divinópolis tem todos os remédios e variedades em perfumaria. O estoque é constantemente renovado para sua maior segurança. Drogaria Divinópolis faz aplicações de injeções a domicílio e tem atendimento profissional do jeito que você merece. Drogaria Divinópolis, Rua Goiás 310, PABX 221-1494. Venha e traga seu filho à moda infantil Pimpolho, o mundo encantado da criança. Pimpolho fica na Rua Goiás 843. Razões fortes como aço para a certeza de um bom negócio. Aço Oeste, seu shopping do ferro e do aço. Nós temos a solução para a sua construção, indústria ou serralheria. Consulte-nos. Aço Oeste, Avenida Getúlio Vargas, 76, 221-3380. A Relojoaria Omega está te esperando com um presente super especial. Joias, relógios e uma variedade imensa de artigos para você presentear bem. Relojoaria Omega, 1º de junho 587 221 6910. Bazar Pernambuco é onde você encontra aviamentos, presentes, brinquedos, bate-se pressão, ilhoses e rebites. O melhor preço da praça. Bazar Pernambuco fica na Rua Pernambuco 998. E voltamos a convidar todos vocês para o segundo concerto espírita de Natal, que será realizado no sábado, dia 17 de dezembro, próximo, às 20 horas no Fórum, com a apresentação de gala do Coral Espírita Irmã Sheila, da OSCAL, Organização Social Espírita Cristã André Luiz,
promoção do Grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Camilo, e apoio da AME de Divinópolis. E também, no dia 18/12, o ciclo de estudos com a irmã Enilda Duarte, de Belo Horizonte, uma companheira já conhecida de todos nós, que a partir das 9 horas, no Grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Camilo, fará uma palestra sobre os trabalhadores da vinha. Convidamos todos vocês e aguardamos a presença. Voltemos agora ao assunto espiritismo e africanismo. A próxima pergunta eu vou fazê-la ao Vicente. Vicente, é comum ouvir das pessoas as expressões baixo espiritismo e alto espiritismo. Como se explica isso? Como se sabe, só há um espiritismo, só há uma doutrina espírita. Quando se fala em baixo espiritismo e alto espiritismo, isto é uma questão de ignorância, em que as pessoas desconhecem os fundamentos lógicos da doutrina. Quando se fala, por aí, um centro espírita de Umbanda ou centro espírita propriamente dito, quer dizer, essas diferenciações é muito importante ficar bem claro, que não há nenhuma semelhança entre eles, e de que alto espiritismo e baixo espiritismo é incorreto dizer assim, porque só há uma doutrina. Então não pode haver dois espiritismos. Inclusive eu vou pedir ao Vicente aqui a palavra, porque essa é uma questão tão interessante que existem outras, Antônio, a respeito de centro espírita, principalmente a gente quando nunca tinha entrado dentro de um centro espírita, se dizia a respeito de centro de mesa branca. E de repente eu sentei, quando eu entrei pela primeira vez dentro de um centro espírita na minha vida, que foi o Centro Espírita Estudando o Evangelho, tinha uma mesa preta lá num canto e eu quase morri de susto, porque eu falei assim, meu Deus, todo o bicho papão que eles colocaram, que a gente tinha que procurar um centro de mesa branca, e de repente eu chego aqui e encontro esse centro com uma mesa preta de todo tamanho, e de repente você tem essas preocupações. E são crendices, são fatos, são palavras, né, que são soltas, passando de geração em geração, sem um cunho de racionalidade. Não existe nem baixo espiritismo, nem alto espiritismo, como o Vicente já explicou, e nem existe centro de mesa branca, ou centro de mesa preta, ou centro de que seja a cor de mesa que for. Existem espiritismo e cultos afrocatólicos e islâmicos. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira. Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos
e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade. Pois, embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi este tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feito ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição,
foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. E após nós ouvirmos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma mensagem na voz do Chico Xavier, nós vamos encerrar o programa Projeto Futuro de hoje, deixando a todos vocês um convite para estarem conosco no próximo sábado, para que possamos dar continuidade a esse trabalho. O Projeto Futuro, que inclusive será modificado, remodelado para o ano de 89. Um bom fim de semana e até sábado que vem. escolas corretivas, porque não tiveram um pouco de carinho e desde cedo somente receberam reproche e desprezo social. Podes fazer algo, tens muito para dar, especialmente no que diz respeito a valores morais e espirituais. Confraterniza com eles, acende nas suas almas a flama do ideal imortalista, para que encontrem mesmo aí, onde sofrem, um norte que lhes constitua bússola e rota na imensa noite do desespero, que sempre rompe nas celas em que se demoram enjaulados por fora ou encarcerados por dentro. Constatarás que ajudá-los é ajudar-se, e ser fraterno para com eles é libertar-se de várias constrições que te inquietam, pondo à luz da tua fé
novelador da fraternidade, Joana de Ângeles.